A história humana é, em sua essência, um palco complexo. Neste palco, 3 atores principais dançam uma coreografia contínua e, por vezes, violenta. O primeiro ator é a guerra, o deus Marte, com sua força bruta e sua capacidade de destruir e redefinir tudo o que toca. O segundo é a política, o poder que organiza os homens, que decide quem manda e quem obedece, que traça as linhas no mapa e define quem são os nós e os eles. O terceiro ator, muitas vezes reativo, é o direito, a deusa Têmis, que tenta impor ordem ao caos, criar regras para o convívio e punir as transgressões. Esses 3 não existem isoladamente. A guerra é a continuação da política por outros meios, como já nos ensinou Clausewitz. E o direito, por sua vez, é a consequência direta de ambas, sendo a ferramenta que solidifica as vitórias e as derrotas, transformando o resultado da força em norma, em lei, em algo que deve ser seguido. Entender essa relação é fundamental. Não se trata de uma mera curiosidade acadêmica para historiadores ou juristas. É uma necessidade para compreender o mundo em que vivemos hoje. As fronteiras que vemos nos mapas não surgiram de um consenso pacífico e amigável. Muitas delas foram desenhadas com a ponta de espadas e o cano de canhões. As leis que protegem os cidadãos, os direitos humanos que consideramos universais, também não nasceram em um momento de pura iluminação filosófica. Elas foram forjadas no fogo das grandes tragédias, como uma resposta desesperada para que os horrores do passado não se repetissem com a mesma intensidade. A guerra destrói, mas, paradoxalmente, também constrói. Ela destrói cidades, vidas e impérios, mas constrói novas nações, novas ordens políticas e, consequentemente, novos sistemas jurídicos. Pensemos em um exemplo simples. Quando um país vence uma guerra, o vencedor não se contenta apenas em celebrar a vitória no campo de batalha. Ele impõe suas condições. Essas condições são formalizadas em tratados, que nada mais são do que documentos legais. O perdedor pode ser forçado a ceder territórios, a pagar indenizações pesadas, a desarmar seu exército, ou até mesmo a mudar sua forma de governo. A vitória militar se transforma em poder político. E esse poder político se cristaliza em direito. A lei, nesse contexto, é o selo que oficializa o resultado da força. Ela legitima a nova realidade, tornando-a a base para as relações futuras entre aqueles países. A paz que se segue é, portanto, uma paz construída sobre os alicerces da vitória militar anterior, regulada por leis que refletem essa mesma vitória. Portanto, a história militar e a geopolítica não são apenas pano de fundo para o direito. Elas são a própria matéria-prima com a qual muitas leis são feitas, especialmente no âmbito internacional. Cada conflito, grande ou pequeno, funciona como um tremor de terra que abala as estruturas políticas e jurídicas existentes. Às vezes, o abalo é pequeno e apenas algumas leis são ajustadas. Em outros momentos, como nas grandes guerras mundiais, o terremoto é tão forte que todo o edifício da ordem internacional precisa ser reconstruído a partir dos escombros. Ignorar essa conexão é como tentar entender um rio sem conhecer sua nascente e o terreno por onde ele corre. É ver a lei como algo abstrato, quando, na verdade, ela é profundamente enraizada na lama e no sangue da história. A história nos oferece exemplos claros e dolorosos de como o resultado de uma guerra redefine completamente o mapa e as regras do jogo. Pensemos nas guerras napoleônicas, no início do século XIX. Napoleão Bonaparte, com seu exército formidável, marchou por toda a Europa. Ele não apenas venceu batalhas, ele desfez reinos antigos e criou novos. Mais importante, por onde passava, ele levava consigo o Código Napoleônico. Este código legal, uma das mais duradouras heranças da Revolução Francesa, estabelecia princípios de igualdade perante a lei, direitos de propriedade e liberdade religiosa.
A força militar de Napoleão foi o veículo que espalhou essas novas ideias jurídicas pelo continente, substituindo as velhas leis feudais. Mesmo após sua derrota, a semente desse novo direito permaneceu, influenciando os sistemas legais de inúmeros países até hoje. Outro exemplo marcante é a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871. A vitória esmagadora da Prússia e seus aliados não apenas resultou na unificação da Alemanha, criando um novo e poderoso império no coração da Europa. Ela também levou à anexação dos territórios da Alsácia e da Lorena, que pertenciam à França. Essa mudança de fronteira, imposta pelo Tratado de Paz, foi uma humilhação profunda para os franceses e semeou um sentimento de revanche que seria um dos principais combustíveis para a Primeira Guerra Mundial, décadas depois. A lei, na forma do tratado, formalizou uma mudança geopolítica que, em vez de trazer uma paz duradoura, criou uma ferida aberta, que continuaria a influenciar a política europeia por quase 50 anos, mostrando como uma decisão legal pode perpetuar um conflito em vez de resolvê-lo. A Primeira Guerra Mundial, por sua vez, redesenhou o mundo de forma ainda mais dramática. O fim da guerra viu o colapso de 4 grandes impérios: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. No lugar deles, surgiram novos países, como a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. As fronteiras do Oriente Médio, como as conhecemos hoje, foram em grande parte desenhadas por diplomatas britânicos e franceses, com régua e caneta, sobre os destroços do Império Otomano. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, foi um documento legal que buscava não apenas selar a paz, mas também punir o perdedor de forma severa. As cláusulas de culpa de guerra e as reparações financeiras criaram um ressentimento profundo na Alemanha, que seria habilmente explorado por movimentos extremistas, levando eventualmente à ascensão do nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Finalmente, a Segunda Guerra Mundial representa o exemplo máximo do impacto da guerra sobre o direito. O horror do Holocausto e a escala da destruição global levaram a uma profunda reflexão. A resposta não foi apenas política, mas fundamentalmente jurídica. A criação da Organização das Nações Unidas em 1945 foi uma tentativa de criar uma nova ordem mundial baseada na diplomacia e na segurança coletiva. Os julgamentos de Nuremberg, onde líderes nazistas foram julgados por crimes contra a humanidade, estabeleceram um precedente crucial. Indivíduos, e não apenas estados, poderiam ser responsabilizados por violações graves do direito internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 nasceu diretamente dessas cinzas, tentando criar um padrão legal e moral para proteger a dignidade humana em todo o mundo. A guerra mais destrutiva da história deu origem ao mais ambicioso projeto de direito internacional já concebido. A geopolítica é o estudo de como a geografia, a economia e a demografia influenciam a política e as relações entre os estados. É, em essência, o grande jogo de xadrez disputado pelas nações em um tabuleiro global. Nesse jogo, os movimentos militares são frequentemente as jogadas mais decisivas. Cada movimento, seja uma invasão, uma aliança ou a instalação de uma base militar em território estrangeiro, altera o equilíbrio de poder. E para consolidar essas novas posições no tabuleiro, os jogadores recorrem ao direito. Os tratados e as convenções internacionais são a tinta com a qual as novas regras do jogo são escritas. Eles formalizam as alianças, como a OTAN, que nasceu da geopolítica da Guerra Fria como um pacto militar para conter a União Soviética. Esse pacto é, antes de tudo, um documento legal que obriga seus membros a uma defesa mútua. As grandes potências usam sua influência militar e econômica para moldar o direito internacional a seu favor. Pense no conceito de liberdade de navegação. Para uma potência naval como os Estados Unidos, garantir que seus navios de guerra e comerciais possam transitar livremente
por estreitos e mares estratégicos, como o Estreito de Hormuz ou o Mar do Sul da China, é vital. Por isso, eles defendem e promovem vigorosamente um direito internacional que consagra esse princípio. Outros países, que talvez queiram controlar as águas próximas de suas costas, podem ter uma interpretação diferente da lei. As tensões geopolíticas, portanto, se manifestam como disputas sobre a interpretação e a aplicação do direito internacional. A lei não é neutra. Ela é um campo de batalha onde os interesses nacionais se confrontam. A criação de novas tecnologias militares também força a criação de novas leis. Quando os aviões se tornaram armas de guerra, foi preciso criar leis sobre o espaço aéreo. Quando os submarinos nucleares surgiram, foram necessários tratados para limitar sua proliferação. Hoje, enfrentamos desafios semelhantes com a guerra cibernética e as armas autônomas, os chamados robôs assassinos. Como regular um ataque cibernético? Um robô pode ser responsabilizado por uma decisão de matar? A geopolítica da tecnologia militar está forçando juristas e diplomatas a correr para criar novas regras para esses domínios de conflito, antes que eles saiam completamente do controle. A lei está sempre tentando alcançar a realidade da guerra, que avança a passos largos e implacáveis. Da mesma forma, o controle sobre recursos naturais estratégicos, como petróleo, gás ou minerais raros, é uma causa central de tensões geopolíticas que acabam se refletindo no direito. Disputas sobre fronteiras marítimas, por exemplo, muitas vezes não são sobre o mar em si, mas sobre as reservas de petróleo que se acredita existirem sob o leito marinho. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é uma tentativa complexa de regular essas reivindicações, definindo zonas econômicas exclusivas e a plataforma continental. No entanto, sua interpretação ainda é fonte de conflitos. A geopolítica dos recursos, portanto, impulsiona a criação e a contestação de leis que determinam quem tem o direito de explorar a riqueza do planeta, transformando tratados em ferramentas de poder econômico e estratégico. Estudar essas conexões entre guerra, política e direito não é um exercício de nostalgia. É uma ferramenta indispensável para a cidadania e para a sobrevivência em um mundo complexo e, por vezes, perigoso. Compreender como as guerras do passado moldaram as leis e fronteiras de hoje nos ajuda a decifrar as notícias que lemos todos os dias. Quando vemos um conflito em uma determinada região, como no leste europeu ou no Oriente Médio, podemos entender que as raízes daquela tensão são profundas. Elas não surgiram ontem. São o resultado de tratados mal resolvidos, de impérios desfeitos, de injustiças históricas que foram seladas em documentos legais, mas que nunca foram curadas no coração dos povos. Sem essa perspectiva histórica, somos levados a acreditar em explicações simplistas e frequentemente equivocadas. Essa compreensão também nos torna cidadãos mais críticos. Permite-nos questionar a narrativa de que a lei é sempre justa e neutra. A lei pode ser um instrumento de poder, e entender quem a escreveu e por que é fundamental. Quando um país decide intervir militarmente em outro, geralmente o faz sob alguma justificativa legal, como proteger direitos humanos ou combater o terrorismo. Um olhar histórico e geopolítico nos permite analisar criticamente esses argumentos. Estamos realmente diante de uma ação para proteger os fracos, ou estamos vendo a repetição de um padrão histórico onde uma grande potência usa a força para garantir seus interesses estratégicos e depois busca legitimar essa ação por meio do direito? Essa capacidade de questionar é a essência de uma sociedade democrática e informada. Além disso, a história nos ensina sobre os perigos de ignorar os sinais de alerta. Os anos que antecederam as duas grandes guerras mundiais foram marcados por uma escalada de nacionalismo, corridas armamentistas e a falha das instituições internacionais em mediar os conflitos. Estudar esse período não é apenas lamentar o passado, mas aprender a reconhecer padrões semelhantes no presente. Quando vemos o enfraquecimento de tratados de controle de armas,
o aumento da retórica nacionalista e a paralisia de órgãos como o Conselho de Segurança da ONU, a história nos serve como um alarme. Ela nos mostra para onde esse caminho pode levar e sublinha a urgência de fortalecer a diplomacia, o diálogo e as instituições jurídicas internacionais como alternativas à força bruta. Em suma, a história não é um fardo, mas uma bússola. Ela nos ajuda a navegar o presente e a tentar construir um futuro melhor. Ao entender a profunda e inseparável ligação entre a espada da guerra, o tabuleiro da geopolítica e a balança do direito, ganhamos uma visão mais clara e realista do mundo. Percebemos que a paz é uma construção frágil e constante, que depende de leis justas, de um equilíbrio de poder e, acima de tudo, da memória. Esquecer como as leis nasceram da dor dos conflitos é o primeiro passo para repetir os erros que levaram a eles. Portanto, olhar para o passado não é ficar preso a ele. É buscar a sabedoria necessária para não sermos condenados a revivê-lo. É a lição mais dura e talvez a mais importante que a história tem a nos oferecer.